Bom dia. Bom dia. Seu Ricardo, iniciando aqui então, meu nome é Paulo, eu sou juiz, instrutor de trabalho com o ministro Edson Fachin, que me delegou a sua oitiva num procedimento de colaboração premiada que o senhor, juntamente com o Ministério Público, solicitou homologação perante o Supremo Tribunal Federal. Só para nós confirmar aqui a sua qualificação, em áudio e vídeo, o nome do senhor é Ricardo Saldi, né? Ricardo Saldi, com demudo. Tá, o CPF do senhor é 446-626-456-20. Isso mesmo. O senhor natural de Uberaba, 9 de maio de 62, solteiro, administrador, e reside na rua Armando Petrella 431, Torre 2, apartamento 14, São Paulo. São Paulo, isso mesmo, correto. Então, senhor Ricardo, o senhor protocolou aqui um pedido de homologação de um acordo, e essa audiência, ela tem por finalidade não debater, podemos até falar sobre algum deles, especificamente os seus anexos. Tá? Essa audiência, ela busca aferir do senhor se todas essas declarações que o senhor prestou foram de formas voluntárias, sem nenhum vício de consentimento, porque é isto que compete ao judiciário neste momento verificar. Sim, okay? senhor. Sim, senhor. Você poderia me confirmar a presença do seu advogado aqui no ato? Dr. Francisco de Assis. Ele que lhe assiste nesse procedimento? Sim, senhor. Tá. Ao final, o senhor vai receber um termo que basicamente extrai isso que eu estou lhe dizendo, para o senhor subscrever. Desse termo, consta que esta audiência concorre para a homologação do acordo por parte do Poder Judiciário, ao qual incumbe, neste momento, apenas a verificação da regularidade, legalidade e voluntariedade. Sim, senhor. E que, independente dos termos que tenha subscrito, juntamente com o seu defensor e com o Ministério Público, o senhor tem o benefício da imunidade, né? Sim, senhor. E a obrigação de pagar uma multa, né? Uma multa. Tá. Os benefícios que o senhor eventualmente ajustou, eles só serão dados ao senhor ao final, mediante uma sentença, pela autoridade competente, e desde que exista a convergência de dois fatores: que o senhor não tenha mentido nem omitido, e que tudo aquilo que o senhor trouxe seja eficaz para a descoberta de crimes e da organização criminosa. O senhor entendeu isso? Estou seguro. Tá. Em resumo, se amanhã, depois de amanhã, no futuro, o ministro Edson Fachin homologar, isso não quer dizer que no outro dia o senhor tem esses direitos. Quando o senhor ajustou essa multa, o senhor fez isso de livre e espontânea vontade? Sim, senhor. Tá. Em algum momento o senhor sentiu coagido a aceitar esse valor, alguma coisa? Na hora nenhuma. Então, senhor Ricardo, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: o que levou o senhor a chegar aqui hoje? Como é que o senhor entrou nesse processo de colaboração? Se o senhor já foi alvo de alguma medida de condição coercitiva, de prisão ou de busca e apreensão? Quando é que foi o seu primeiro contato com a autoridade policial ou mesmo o Ministério Público sobre esses fatos? Como é que se deram isso? Na verdade, nós não tivemos nenhuma, eu no meu caso, né, não cheguei a ter nenhuma prisão, nenhuma coercitiva, nem nada, mas na verdade a gente ficava sempre esperando um momento, né, por tudo que nós fizemos, pelo que nós realizamos, nós estávamos conscientes dos nossos erros, nós tínhamos cometido. O senhor, como administrador da empresa que... Na minha área. Do grupo, na sua área, o senhor sabia que o senhor praticou algumas ações que poderiam ser alvo de investigação? Poderia ser alvo de investigação e poderia atrapalhar a empresa e a minha própria, né? Então, e daí? A gente vinha conversando com o Francisco, tentando há muito tempo fazer essa homologação. E veio amadurecendo dentro do grupo, veio amadurecendo. Eu toda a vida defendia essa coisa. Chegou uma hora que no consenso, nós chegamos no consenso que era o momento da gente passar tudo a limpo o nosso passado e começar do zero a nossa vida. Sim. E daí quem é que o senhor procurou? Quem é que fez o primeiro contato com o Ministério Público? Dr. Francisco. Dr. Francisco. O que o senhor apresentou ao Ministério Público inicialmente, se você recorda? Eu apresentei que a eleição de 2014, principalmente, desde a eleição... O senhor nunca foi alvo de nenhuma medida, né? O senhor já falou. Não, senhor, nenhuma, zero. Não, mas eu não estou perguntando fato. Como é que o senhor apresentou isso? O senhor digitou, escreveu? Qual foi o seu primeiro contato? Não, eu fiz meus anexos, eu fui fazendo eu mesmo, né? Peguei uma planilha minha, que eu trabalhei com quase 500 milhões na eleição, fui fazendo partido por partido, escrevi o histórico daquele partido.
Tá. Aí candidato, histórico do partido. Depois as compras do partido, aquela compra, como é que compraram os partidos. Tá. Então eu fiz PT, posso falar partido? Pode falar. Eu fiz pelo PT, PMDB, PR, PP, uma cúpula. Aí depois fiz PSB, que era o Eduardo Campos, Tá. com mais 2, 3 partidinhos dele. Depois peguei o candidato Aécio, com o Luiz Nunes, e fiz os partidos todos que eles compraram. Montei da minha planilha, eu montei o histórico inteirinho da eleição. Entendi. Passando pela candidata Dilma, pelo candidato Michel Entendi. Temer, e fazendo uma só conjunção de toda a Tá, eleição. E sobre esse ponto específico do seu acordo. Mas o que eu gostaria é o seguinte, o senhor apresentou isso daí ao doutor Francisco. Isso, Aí ele levou ao Ministério Público. isso. Tá. Quando ele voltou com o retorno, ele disse, o Ministério Público quer que você fala do João, da Maria. O Ministério Público quer que você fala sobre esse fato. Não, Ou não. todos os fatos que o senhor passou para o Ministério Público, foi o senhor que os antecipou? Fui eu. Aí quando o doutor Francisco voltou, Tá. falou, Ricardo, não temos aí no acordo, não temos nada, mas vamos começar a preparar a documentação. De tudo que você fez, você vai atrás da documentação, nota fiscal, pagamento, recibo eleitoral, tudo. Aí eu comecei a fazer, ia municiando, ele ia escrevendo. Tá. Quando é que o senhor conversou a primeira vez com o Ministério Público? Tem um mês. Um mês. O senhor foi ouvido quantas vezes, se você Eu recorda? fui ouvido 2 vezes. 2 vezes. E alguma dessas suas declarações, o senhor foi ouvido por quem? Que eu fui ouvido? Por quem, o senhor sabe? É o Sérgio Bruno e Fernando e Pelela. Tá, por esses 3 procuradores. Acho que é isso. Eu não lembro o nome seu, o nome completo. Não tem problema. E alguma desses atos, algum dessas 3 autoridades exigiu do senhor, Ricardo, o senhor tem que falar sobre o Temer. Ricardo, o senhor tem que falar sobre Eduardo Cunha. Ricardo, o senhor tem que falar sobre a Operação Carne Fraca, sob pena de que o acordo não ia para frente? Não. Pelo Todos contrário. os fatos, o senhor que passou eles. Tá. O De senhor livre, sentiu- espontânea vontade, e me senti muito bem depois que eu falei. Tá. O senhor não sentiu em nenhum momento coagido, nenhum Não. momento não. Sobre os fatos em si, agora que nós vamos tratar aqui, tá? Eu Sim, tenho senhor. aqui os seus anexos que a gente Sim, chama. senhor. O primeiro anexo, o senhor fala sobre a distribuição das propinas dos esquemas BNDES, fundos de pensão. Sim, senhor. Tá? Aí o senhor narra como é que isso, a atuação do senhor Guido Mantega. Tá? Depois o senhor começa a falar o valor para quem foi destinado isso, né? Sim, senhor. O senhor fala aqui PT 140 e 105, pouco, né? 147, 940 Isso. milhões. Aí o senhor cita as pessoas que receberam isso aqui. Que são o partido, a candidatura. Então. Depois o senhor cita eleições da Dilma presidente, os valores. É que dentro do PT são distribuídos em 3 matérias diferentes, né? Que é a conta eleitoral, a conta partidária e a conta estadual. Tá. Depois o senhor fala diretórios estaduais em Isso. 2014. E depois o senhor cita ainda a pessoa do seu Alexandre Padilha. Fala de vários políticos aqui que eu não preciso nominar, já que não é nesse momento que a gente vai aferir isso. Tá? Depois eu falo das compras de partido. Depois o próximo é compra de partidos para coligação. Isso. Aí é basicamente isso que o senhor me narrou aí, né? Eu explico cada um deles. O PMDB 46 milhões. Aí o senhor vem trazendo aqui No PMDB é 46 milhões, mas sem contar o Eduardo Cunha, o presidente Temer e os governadores dos estados. Tá, não sei se está aí. aí o senhor coloca aqui notas fiscais, Isso. vai especificando as pessoas aqui, né? É isso, Michel senhor. Temer, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, Silval Barbosa, André São Pucinelli, fora Reinaldo desses 46. Azambuja, Eunício de Oliveira, Guido Mantega, Eduardo Braga, Valdir Halpe, Jader Barbalho, talvez eu não tenha chegado. Vitalzinho do Rei. Desculpa. Chego lá ainda, né? André Gustavo Vieira da Silva, isso eu falo dos emissários aqui, né? Eunício de Oliveira, Renan Calheiros, Valdir Halpe, Henrique Eduardo Alves, Durval Rodrigues, as pessoas que poderiam ter recebido. Isso. São intermediários, né? Que... O senhor fala dinheiro em espécie, 980, dinheiro em espécie, 318 por André Gustavo. São 3 categorias, se eu me Dinheiro, permite. Né? Durval Rodrigues, 1 milhão entregue por ordem de Renan Calheiros ao senador Dário Berger. Sérgio Machado, aí o senhor faz uma ressalva aqui, né? Isso, sim, senhor. O Sérgio Machado. Continua dizendo aqui senador Antônio Carlos. É o PR já, no Partido da PR, República. depois o PP, PRB. depois o PDT, depois o PCdoB, depois o PRB, PROS,
PSD do Kassab, lá, o PSD. do senhor Gilberto Kassab. É isso, né? Isso. Essa é a coligação Dilma Temer. Tá. Depois o senhor fala no outro anexo, aí já é fora do contexto dessa a compra de partido para a coligação. O senhor fala da propina por manteiga para o PSD no valor de 7 milhões do Gilberto Kassab, né? Isso. 22 parcelas através de uma empresa aqui. Isso. Da empresa do irmão dele. Isso. Depois o senhor fala mensalinho do Fernando Pimentel. Sim, senhor. Tá. 300 mil por mês através do escritório de advocacia. Isso. Depois o senhor trata do governador Raimundo Colombo. Isso. 10 milhões, sendo 8 milhões simulados de doação oficial e 2 milhões de dinheiro vivo. Tá. Com a questão da... Que a gente ia montar uma companhia de água e esgoto, né? Exatamente. Tá. Depois o senhor fala do seu Delcido Amaral. Sim, senhor. Mensalinho de 500 mil e 10 parcelas. Tá. Mais o TAR que a gente ia fazer com ele caso ele ganhasse para governador. Isso, né? Sim, senhor. Aí o senhor fala que... Depois o senhor fala sobre questões envolvendo o presidente da República, Michel Temer, né? Sim, senhor. Atos de ofício aqui, algumas questões. 2 atos de ofício e a distribuição dos 15 milhões que o PT deu a ele. Tá. Depois o senhor fala sobre o Aécio Neves. Aí entra na candidatura do Aécio Neves, os partidos que ele comprar e a composição financeira que ele distribuiu a propina. Tá. Aí o senhor, mais uma vez, o senhor cita outros partidos, né? Solidariedade. Compra de partido. PTB. PEN, PTN, PT, PTB. PTC, PDC, PSDC, PSC, PTC. É o resto. São todas essas. Isso. Nesses anexos, só para... Faz que eu li bastante coisa, mas o senhor sempre faz a diferença entre doação oficial... São 3, foram 3. Nós não tivemos nenhuma doação oficial. Ela era simulada de doação oficial. Simulada. Não, eu estou colocando, mas o senhor fala o caminho através de doação oficial e o caminho através nota de fiscal e dinheiro vivo. Tá. Isso. Seriam 3 espécies de repasse de valores. Isso. Uma através de doação oficial, entre aspas, isso. Uma através notas fiscais de terceiros e uma através de dinheiro vivo. Isso. O senhor fala o seu Eunício de Oliveira, né? Sim, senhor. Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Robson e Fábio Faria. Do Rio Grande do Norte. E depois o senhor, junto com o Joesley, os partidos que receberam pagamentos contabilizados ou não sem ajuste de ato de ofício. Isso. Tá. Isso aqui foi só caixa 2 que a gente... Isso, caixa 2. Hoje costuma se... Isso, e depois tem uma lista aí que eu fiz uma lista de todos os candidatos a deputado que receberam também uma... não, aqui é o final, né? No final isso. Desculpa, é no mesmo anexo que o senhor falou. É no mesmo anexo, né? Depois o senhor fala da pessoa de Luiz Fernando Imediato. Sim, senhor. Tá. Marco Aurélio depois de Carvalho. Tem o Marco Aurélio de Carvalho. Tá. Algum desses anexos, algum desses nomes, algum deputado que o senhor citou, o Ministério Público exigiu sob pena de... Não? Todos eles foram de livre e espontânea vontade? Espontânea vontade. E o senhor reafirma todos os fatos? Reafirmo todos os fatos, todos na minha própria convivência, esses aí, por muitos anos. Doutor? Nada a acrescentar, excelência. O senhor gostaria de esclarecer ao senhor que há um regime de sigilo nessas colaborações, mas esse regime perdura até um determinado momento. Tá? A própria lei, a nossa regra geral é de publicidade, então, quando não existir interesse em investigação sobre isso, para quem entender conveniente, as suas declarações se tornarão públicas. O senhor tem algo a opor isso? Com prazer, ele aceita a careação com todos. Tá. Obrigado. Pode ser.